Bem-vindos a mais um programa do canal do Estudo de Economia da FRJ sobre a crise do Covid. Hoje estamos aqui para discutir a questão da situação da classe trabalhadora em tempos de crise e a questão da democracia. Hoje vamos debater e entrevistar a professora Maria Malta, que é professora do Estudo de Economia e coordenadora do Laboratório de Estudos Marxistas do Estudo de Economia da FRJ, do Lema, e o professor Jaime, também pesquisador do Lema e professor do Estudo de Economia da FRJ. Bem-vindos, Jaime, bem-vindos, Maria, a mais esse programa do canal do IE. Obrigada, olá, Dudu. Eu vou começar pelo Jaime. Jaime, em tempos de Covid, numa crise desse tipo, eu queria fazer o primeiro ponto para você. Existe uma conexão da crise do Covid com a crise estrutural do capital hoje? Como essa conexão passa pela questão do desemprego estrutural e da incapacidade dos Estados nacionais de atuar em favor da coletividade? Ou seja, Jaime, como você conecta a discussão da crise do Covid com a crise estrutural e como o trabalhador hoje se encontra nesse processo? Tudo bem, Dudu. Primeiro eu queria agradecer, o espaço da gente poder apresentar a nossa pesquisa lá do Lema, e dizer um pouquinho. Ali no Lema a gente estuda as interpretações do Brasil a partir de controvérsia que alguns intérpretes do Brasil, pensadores do Brasil, se confrontaram ao estudar a história do Brasil. Então, é uma pesquisa que parte da análise da história do Brasil. Então, como eles querem enxergar o presente, recorrem ao passado para propor uma coisa para o futuro. Então, chegada a pandemia, chegada a quarentena, começada a quarentena, a gente fez o esforço lá no Lema de reconverter toda a pesquisa para análise de conjuntura, pela necessidade, pela urgência da discussão desse tema. Tá? Então, aí, como você frisou, a gente vai discutir a partir da perspectiva da classe trabalhadora. Isso é importante destacar. Tem outras análises de conjuntura que estão destacando o andar de cima, as classes dominantes e tudo mais, mas não vai ser o nosso foco aqui. Dito isso, por que a partir da classe trabalhadora? Porque já saem algumas pesquisas, algumas análises, de que o mapa, a geografia da crise está atingindo mais fortemente os pobres, a população de favela, a população negra e mestiça, a população da periferia em geral. Tá? Então, aí é o nosso ponto de partida. Isso, você fez a conexão. A gente quer juntar aqui a análise da conjuntura com uma crise estrutural do capital, porque a gente entende que a crise não começou com a chegada do novo coronavírus. É uma crise que, sim, é sanitária, é de saúde, mas que está exponenciando outras dimensões de uma crise que a gente já estava vivendo. Uma crise econômica. Não custa nada lembrar que nosso PIB cresceu 1,1% ano passado, uma crise social que está sendo intensificada desde 2015, mais ou menos, com a intensificação da retirada dos direitos, com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, com a diminuição do papel do Estado Nacional, com a PEC dos gastos, e uma crise social, institucional, na verdade, porque é uma crise de poder que, com certeza, ali a partir de 2016, com um golpe jurídico parlamentar, está claro. Então, o nosso ponto de partida é esse. A gente já estava numa crise anterior à Covid. E aí eu acho interessante a gente... Nesse ponto, então, Jaime, a questão toda no argumento que você está apresentando é que, na verdade, a gente já tinha, no caso da economia brasileira, uma crise profunda econômica, política e social, e, na verdade, a Covid explicitou esse processo. Ou seja, mesmo ela sendo uma crise exógena, mas, na verdade, ela afeta fortemente as condições de deterioração que já existiam, principalmente para a classe trabalhadora. É isso? A gente também, Dudu, a gente também gosta de discutir, de repente o Jaime vai querer falar disso mais adiante, a ideia de que a crise da Covid não era totalmente exógena ao capitalismo, não. Mas, enfim, acho que o Jaime queria fechar a ideia dele. Tá, não, continuando nisso,
o fator sanitário, sim, é um fator exógeno, mas a crise é endógena. Não só o Brasil, na verdade, é uma crise endógena ao sistema do capital. Por isso que a gente parte da análise do filósofo húngaro, né, o Estevão Mesaros, que é uma crise estrutural do capital, né, a partir do final dos anos 70, começo dos anos 80, que o que seria o capitalismo, o neoliberalismo, né, essa fase atual. É uma fase do sistema capitalista que é um sistema de reprodução social que tem contradições intrínsecas e que, na sua crise, tem alguns limites absolutos, né, que vão se tornando mais evidentes à medida que a crise vai se intensificando. E aí eu queria destacar 2 aspectos dessa crise estrutural, que é a crise do desemprego crônico, tá? E a crise do papel do Estado Nacional, né? Então, tocando esse primeiro ponto rapidinho, do desemprego crônico, eu vou trazer alguns dados aqui que saíram semana passada, a partir do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, que dizem respeito à conjuntura atual dos Estados Unidos, tá? Para a gente entender esse aspecto de desemprego estrutural crônico no sistema. Nas últimas 6 semanas, né, a taxa de desemprego nos Estados Unidos atingiu o número 14,4%. Né? O número de pessoas, antes, vale destacar que há 2 meses atrás, no começo da quarentena, era só de 3,5%, e agora está a 14%. Tá? O número de pessoas, nessas últimas 6 semanas, que entraram com pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos, bateu 33 milhões de pessoas. Isso não quer dizer que foram 33 milhões de empregos imediatamente destruídos, né? Mas 33 milhões de pessoas entraram com o seguro-desemprego e o próprio Trump, ele admite que em torno de 20 milhões, 21 milhões de empregos vão ser destruídos de fato. E aí, a partir do Departamento de Trabalho também, vem um dado muito interessante, né? Que de 2009 até 2019 foram criados, na recuperação da crise de 2008, 20 milhões de empregos, 21 milhões de empregos nos Estados Unidos. Ou seja, o número de empregos destruídos nas últimas 6 semanas equivale ao número de empregos gerados no sistema capitalista dos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Para mim, isso é um reflexo claro de que tem, sim, uma crise de desemprego crônica. Né? E aí, assim, e o Brasil? A conjuntura do Brasil, vou trazer alguns dados da PNAD contínua aqui agora, rapidinho, só para a gente ter uma ideia. Né? Saiu também, algumas semanas atrás, a mais recente PNAD contínua, que vai dizer o seguinte: a taxa de desemprego está em 12,2% da população economicamente ativa, que representa mais ou menos 13 milhões, 12,85, para ser mais preciso, milhões de brasileiros que estão desempregados. Tá? E aí um outro número, talvez o mais importante aqui de discussão, é uma taxa de informalidade de 40,6%. Tá? Esse é um número alarmante e preocupante. E aí, fora da PNAD contínua, tem algumas pesquisas acadêmicas que apontam uma taxa de subemprego, de emprego precarizado, em torno de 1/3 da população economicamente ativa. Então, a gente tem claros indícios de que tem, sim, uma crise do trabalho no sistema capitalista atual, que é estrutural, tá? E que essa crise da Covid está intensificando. E aí, só para fechar essa primeira parte da intervenção, o segundo aspecto, né, que eu queria destacar da crise estrutural é o papel do Estado Nacional, né? O neoliberalismo ele vai preconizar a diminuição da intervenção do Estado, né? E os economistas heterodoxos, né, sempre denunciaram que isso é um problema, o Estado tem que intervir, né? E essa crise agora, por exemplo, do lado fiscal, a gente está vendo a flexibilização na atuação fiscal daquela tríade fiscal, né, da regra de ouro, da lei de responsabilidade fiscal e do teto dos gastos. Só que aí tem por trás uma contrapartida que promete uma austeridade maior no ano que vem. A gente tem que discutir isso, tem que qualificar essa intervenção estatal, né? A gente aqui do Lema acredita que é o Estado Nacional que vai dar a resposta de curtíssimo prazo mais eficiente para sair dessa crise. Só que a gente tem que pensar como vai se dar isso, tá? Então, acho que era essa primeira parte de intervenção. Dado isso, diga, Maria, você quer comentar alguma coisa? Então, a questão, né, que a gente gosta de debater, que a gente acha que a gente precisa pensar, ela veio trazida pelo debate do pessoal da geografia, né, e do planejamento urbano, no que diz respeito à endogeneidade que tem dessa crise sanitária, né? Eles
apontam uma velocidade significativa, né, de uma forçada expansão da fronteira agrícola e da fronteira urbana. Fronteira agrícola no sentido de expansão da agricultura para dentro das florestas e tudo mais, e da fronteira urbana no sentido de uma urbanização crescente mesmo das regiões do globo, influenciando de maneira definitiva no tipo de contato humano com essas novidades de vírus, né? Então, esse é um elemento importante. E o outro, que é uma mistura da análise dos geógrafos com os próprios economistas que pensam a questão ambiental e a questão sanitária em geral, tem a ver com esse ponto que o Jaime acabou de levantar, a retirada do Estado Nacional, do controle desse movimento, tanto de expansão das fronteiras, quanto da expansão do setor de saúde, né? A forma de expansão do setor de saúde ser muito mais liderada pelo mercado do que pelo Estado, tem feito com que esse tipo de, vamos dizer, problema sanitário não seja prioridade. Então, a própria crise sanitária tem uma vinculação com o que é o capitalismo nesse momento no mundo, né? Então, tem uma certa endogeneidade, sim, né? Da relação, na relação entre a crise da Covid e a crise do capitalismo, né? Você trouxe um ponto que aí até já me corrigindo da minha fala da pergunta inicial, como você fez essa articulação para mim, e fica evidente que utilizando esse referencial, o próprio processo de acumulação, de expansão agrícola, urbana, cria condições para que a própria Covid se conecte com suas relações, é um pouco até do que o Daniel Barreiros e outro programa que levantou, exatamente de como isso é endógeno ao próprio processo de acumulação, no caso de expansão do capitalismo, e como você trouxe, Maria, a discussão da própria processo de acumulação de capital, abrir novas fronteiras, criando novas condições, e também da questão sanitária e ambiental, que é um elemento importante, ou seja, a Covid é um elemento endógeno ao processo de acumulação e seus impactos têm a ver com a questão da não intervenção estatal no andar de baixo. Dado isso, e dada essa conexão aí, já fazendo a minha correção até da pergunta que acho que a Maria trouxe muito bem, que o Jaime alertou, eu queria como, no caso da formação social brasileira, e o tipo de inserção desse capitalismo se conecta com essa crise estrutural, ou seja, qual é a nossa especificidade, Jaime, que você já apontou algumas, dentro desse contexto dessa crise mais geral, ou seja, como a nossa formação no âmbito da crise da Covid se conecta com esse elemento mais estrutural dessa crise do capitalismo de forma direta, ou seja, a nossa crise tem uma dimensão ainda maior do que a gente vê no externo e por quê? Sim, aí eu vou querer fazer uma análise da nossa pesquisa, né, da história, da formação socioeconômica brasileira, tá? Que aí a gente vai ver traços, raízes dos nossos problemas de hoje, tá? E aí, como eu disse, a gente usa intérpretes do Brasil, né, autores que pensaram essa formação. Então, eu vou me basear aqui no Florestan Fernandes, né? Ele vai dizer o seguinte, parando para pensar, primeira coisa, né? Hoje, 14 de maio, um dia depois do 13 de maio, um dia depois de uma data que traz um debate significativo, né? Que é o debate da abolição. O Florestan vai discutir como se deu o processo de abolição, que é mais importante do que o próprio 13 de maio, né? Mas o processo de abolição e a instituição da escravidão, né? Então, eu queria destacar essas duas instituições aqui, esses dois processos da história socioeconômica brasileira, para a gente fazer uma discussão estrutural do nosso problema e depois chegar no Covid, tá? O que vai dizer o Florestan, né? O modo que se deu a abolição na segunda metade do século XIX foi um modo que resolveu o problema da elite branca, da classe dominante branca, e deixou relegado, né, deixou a classe ainda não era uma classe, né, mas deixou os recém-libertos restritos de se inserirem no Estado, né, na sociedade civil, na sociedade política. E como que se deu isso? A classe dominante, naquele segunda metade do século XIX, criou instituições econômicas, sociais e políticas que impediram a integração do escravizado, do recém-liberto, na sociedade que estava se formando numa sociedade de classe brasileira.
quais instituições são essas, né? A instituição econômica mais importante, né, foi a Lei de Terras, que impedia o uso da terra por invasão, por ocupação, né, para essas pessoas poderem produzir alimentos e tudo mais. A única forma de utilização da terra era através da alienação pecuniária, ou seja, através da compra e venda. Como essas pessoas não tinham patrimônio, óbvio que elas não tinham acesso à terra, é isso que se trata. Quais instituições sociais que foram criadas ali no período abolicionista? A lei do sexagenário e a lei do ventre livre, que eu quero destacar aqui, né? Que eram instituições sociais porque elas tornavam pessoas livres, né? Os escravizados que atingiam 60 anos, só que veja bem, né? Um escravizado conseguir atingir 60 anos em condições precárias de vida era quase impossível, né? E a lei do ventre livre dizia que pessoas que nascessem a partir de então eram consideradas pessoas livres, só que viviam ainda com seus pais que eram escravizados, então viviam vida de escravizados ainda. O que está por trás dessas instituições sociais é que realmente não tinha uma preocupação com a condição de vida do recém-liberto, né? E uma instituição policial que eu queria destacar foi o Código Penal de 1890, né? Logo depois da abolição, logo depois da proclamação da República, né? Que fazia o Código Penal, né? Tornava como uma questão de polícia formas de sociabilidade do negro, do mestiço, que era o candomblé, a batucada, a capoeira, né? Então, por que eu estou destacando isso? Porque são instituições, foram formas que se deu o movimento abolicionista, que conformavam já a democracia, ou a proto-democracia brasileira, como uma democracia restrita, né? Como uma democracia de uma sociedade dependente, né? Isso aí o Florestan vai trazer um ponto super legal, que é polêmico também, que é o seguinte, né? O negro, a negra, o mestiço, a mestiça, quando foram libertos, eles entraram num deliberado estado de anomia social. Por que é polêmico, né? Porque algumas pessoas poderiam dizer que o negro e a negra não tinham capacidade de rebelião, de organização, que não queriam se manifestar porque tinham rejeição ao trabalho. E não se trata disso. O Florestan não cai nessa armadilha. Ele, inclusive, vai estudar os processos de rebelião do movimento negro, especialmente em São Paulo, tá? Mas ele vai dizer, olha, aquelas instituições econômicas, sociais e policiais que foram criadas colocaram essas pessoas numa situação de pauperismo e de anomia social deliberadamente, tá? Então, por mais que elas lutassem, se organizassem, elas não conseguiram ser integradas, se colocarem dentro do Estado, tá, da ordem social vigente. E aí, passando para o século XX, né, começa um processo de revolução burguesa, de uma conformação de uma sociedade de classe, de fato, no Brasil, né, que vai consolidar, lá em 64, né, uma classe dominante que é antinacional, porque não está preocupada com os interesses, de fato, da maioria da população, que é antissocial, porque assenta seu padrão de dominação, de acumulação, de dominação na retirada de direitos da classe trabalhadora, e é antidemocrático porque não deixa essa maioria da população se inserir no Estado, tá? Então, isso, para não sobrepolitizar essa discussão, tem uma base econômica clara, né, associada a essa revolução burguesa, que é uma industrialização dependente, ou seja, não ocorre uma autonomização das forças produtivas aqui dentro de acordo com os interesses da maioria da população. Então, a gente tem que fazer essa conexão, né? E aí a gente pensa, então, que se formou, segundo o que o Florestan está dizendo, uma democracia restrita, que, em outras palavras, é um circuito fechado, né? Que só permite os direitos democráticos para aqueles que estão inseridos na ordem, né? Inseridos dentro do Estado. E o que o pessoal que está de fora, ele classificaria como os condenados do sistema, tá? Aí, claro, a gente vai ver toda a discussão da transição do regime de 64 para um regime mais aberto, mas eu queria trazer primeiro essa conceituação histórica da nossa conformação, da nossa democracia como uma democracia restrita, tá? Não sei se a Maria quer comentar mais alguma coisa aqui. Eu acredito que uma coisa interessante, o Jaime publicou agora, na semana passada, 2 artigos no Esquerda Online, né?
e um deles é bem focado nessa questão da relação da dimensão do desemprego estrutural com todas vamos dizer, políticas e a situação, né, que tem ocorrido de, vamos dizer, tirar vantagem pelo lado do capital da crise, né, retirando o direito dos trabalhadores. Um dos números que ele traz, que eu achei mais marcante, foi o tamanho da informalidade no Brasil, que tem uma relação com essa história que ele está trazendo, né? A gente tem uma sociedade que deixa, no momento, hoje, mais de 40% da nossa população que está empregada na informalidade. É algo devastador do ponto de vista do entendimento do que é uma sociedade, um mercado de trabalho que queira funcionar minimamente em termos de direito do trabalhador, né? Outros números interessantes que eu acho que a gente deve falar aí nos próximos minutos tem a ver com a grande surpresa, né, no cadastro dessas pessoas que poderiam ter acesso aos tais R$600 por 3 meses, né, do auxílio emergencial. O cadastro único da Caixa Econômica Federal, que é a base do Bolsa Família e de uma série, eu acho que são 13 ou 14 programas sociais do governo federal, já tinha uma base super grande e consolidada, né, de famílias de baixa renda, e, de repente, o governo esperava quase 90 milhões de pessoas a mais. E, por causa das dificuldades no aplicativo, até meados de abril, só 45 milhões, só 45 milhões novos tinham se cadastrado. É um dado muito impressionante mesmo. É uma percepção de uma estrutura social que se arrasta desde esse período de formação, né? Desse mercado de trabalho resultante do processo abolicionista, né? De destituídos de direitos, que é muito duro, né? É nesse ponto que eu queria fazer a conexão com a Covid atual, antes da gente avançar para uma discussão do nosso sistema geral, que é o seguinte: dado esses condenados do sistema, dada essa precarização, como a Maria alertou, que é uma dimensão histórica, estrutural do nosso tipo de capitalismo, como isso afeta, como isso impacta na classe trabalhadora, nos negros mais pobres, nesse momento da pandemia? Eu queria que vocês fizessem essa conexão exatamente, que é o efeito da nossa especificidade, como vocês bem mostraram, devastadores em termos estruturais, para os efeitos, né, dos impactos diretos nessa conjuntura, que vocês já falaram um pouco, mas eu queria fazer essa conexão para... Como é que vocês conectam isso? Eu posso começar essa parte. Quando eu estava falando da conformação socioeconômica, eu destaquei aqui aspectos mais políticos, né, da nossa democracia restrita. Mas a abolição da escravidão, né, representou também um parâmetro, representa até hoje, na verdade, um parâmetro, um balizamento das nossas remunerações do trabalho, da base da economia brasileira, né? E não só da remuneração do trabalho, como da qualidade do emprego que existe, né? Então, esse é um dado importante. Não por acaso, desde a abolição, né, a base da classe trabalhadora recebe salários perto do nível de subsistência, em muitos casos abaixo do nível de subsistência, né? E aí, claro, né, os estudos que estão saindo, a gente já vê quem está sofrendo mais é a população da periferia, é a população que recebe até 3 salários mínimos, né? População que está na informalidade e tudo mais. Talvez já seja o caso, não sei ainda, da gente começar a discussão das medidas provisórias, né, que elas vão atuar justamente nesse pessoal. Então, eu queria destacar das medidas que já foram tomadas pelo governo, algumas medidas provisórias, né, especificamente a MP 927 e a MP 928, que, curiosamente, logo que saíram, foram taxadas de MPs da escravidão, tá? E que tratam de dar uma solução, né, que tem uma retórica de salvamento dos empregos, né,
mas que, na verdade, garante a segurança jurídica para o empregador para flexibilizar as relações de trabalho. Disso que se trata, né? A MP 927, né, é o corpo, é o núcleo dessas primeiras medidas. Saiu, se eu não me engano, foi dia 22 de março, a MP 927. E aí ela tinha um artigo, se não me engano, artigo 18, que tratava da suspensão por até 4 meses da remuneração dos trabalhadores, tá? E foi algo tão... por quê, né? Qual seria a contrapartida? Os trabalhadores, nesses 4 meses, estariam se qualificando e, no máximo, receberiam voluntariamente, por parte dos empregadores, alguma ajuda voluntária, tá? Que é um absurdo, né? É o que tá por... Aí veio, no dia seguinte, a MP 928, né? Que excluiu esse artigo, que era um absurdo, mas manteve o núcleo da MP 927, que era o seguinte: a preponderância dos acordos individuais, né, escritos individuais, sobre os acordos coletivos, as normas da CLT, da Constituição e tudo mais. E a gente sabe, né, que o poder de negociação do empregador com o trabalhador é muito maior, vai tender sempre para o lado do empregador, né? Essa MP 927 e a 928 instituíram também, né, o teletrabalho, né, como seria o teletrabalho, como seria as formas de antecipação de alguns feriados, né, as férias individuais, as férias forçadas, coletivas, tá? É um conjunto de normas que flexibilizam totalmente as relações de trabalho. Inclusive, tem também ainda na 927 e 928, né, acho que são os temas principais, né, a discussão de que se o trabalhador assumisse, pegasse a Covid nesses tempos de quarentena, ele teria que, o ônus seria dele de provar que pegou a Covid no local de trabalho, né? Ou seja, o empregador não teria o ônus de prestar o serviço, a ajuda necessária para esse trabalhador. Isso é um absurdo, a gente tem que discutir. Inclusive, implementar algo anticonstitucional, que era a retroatividade da ação das leis, né, da medida provisória. Então, uma discussão bem quente. E aí logo depois, vem uma outra medida provisória, que é a 936, né, que vai tratar de quanto vai ser a queda da remuneração dos trabalhadores de acordo com a queda da redução da jornada de trabalho, tá? Aí o governo criou, né, qual era o nome um programa de garantimento de emprego e renda, né? Era o nome do programa. Isso, garantia do emprego e renda. Isso, né? Para tentar garantir o emprego e renda, mas, de certa forma, o que ele está fazendo não garante, né, para esses trabalhadores uma renda, de fato, compatível com os custos que ele vai ter durante o período da pandemia. Aí os cortes são de 25%, 50% e 70% da remuneração, né, do salário. Aí varia também a redução da jornada de trabalho, né? De acordo com essa redução da jornada de trabalho, vai ter a redução da remuneração. E você trouxe um ponto, Jaime, que eu queria reforçar, que você traz um elenco de conjuntos de mudanças profundas, inclusive na questão legal, institucional, com medidas provisórias e mudanças que afetam completamente a Constituição. Eu queria puxar nesse ponto, em que sentido? A gente já estava vivendo mudanças profundas na nossa regulação entre Estado e mercado, Estado e a incorporação, por exemplo, dos trabalhadores na questão das mais diversas. Tá? Tem todo um debate nesse ponto, até que ponto essas mudanças no campo da regulação, no campo da desconfiguração da Constituição de 88, que é um marco importantíssimo na ideia da nova república, tá? E principalmente pós saída do regime militar. E eu queria, nesse aspecto, direcionar para a Maria essa questão, que é o seguinte: vocês já fizeram uma passagem mostrando, você tem uma crise de acumulação capitalista, uma crise estrutural do capital que está articulado com o próprio Covid. O Jaime já trouxe a dimensão de como estruturalmente isso tem a ver com a nossa formação histórica, dada a profunda desigualdade social marcada por nossa escravidão. E aí eu queria trazer para uma lente de uma fase mais específica, Maria, que é pós-redemocratização de 85, que tem como um dos marcos fundamentais a Constituição de 88, que ela está sendo, como mesmo já me apontou, tanto anteriormente já tinha sido atacada principalmente na questão dos direitos trabalhistas e mais recentemente no âmbito da própria crise do Covid, reforça, né, essa flexibilização e esse desmanche do processo em curso. E eu queria que você apresentasse para a gente como, vamos dizer assim, esse momento de crise
do Covid, como também é um momento de crise da própria Nova República e como isso afeta a questão dos trabalhadores nesse momento histórico, ou seja, como a gente articula essa dimensão, e se inclusive a gente está assim numa crise da Nova República, atravessado por uma crise da Covid nesse momento, no caso brasileiro. A gente tem discutido muito isso no Lema, né? Foi engraçado que durante esse período da Covid, a gente conversou, a gente tem um grupo grande de estudantes com o qual a gente trabalha, e a gente trabalha muito na frente de extensão em relação com movimentos sociais e sindicatos. Então, a gente vai muito para a rua, faz muitas atividades nos sindicatos, né? Faz atividades nos locais dos movimentos sociais, a gente fez atividades até na aldeia Maracanã, que é toda aberta e tudo mais. Então, a gente tinha que mudar um pouco a nossa forma de atuação. E também a gente ficou um pouco receoso do ponto de vista da saúde mental dos estudantes, o que fazer, o que eles queriam discutir. E aí a gente perguntou para eles, olha, a gente vai se manter se encontrando pelas tecnologias da informação, importante para a gente se encontrar, né, para manter as nossas conversas, mas a gente vai conversar sobre o que vocês quiserem. O que vocês querem conversar? A análise de conjuntura. Eles não queriam saída quente, né? Então, a gente começou esse trabalho de análise de conjuntura, e uma das coisas que a gente tem discutido já há um tempo no Lema, e tem a ver com a tese do Jaime também, é essa percepção de que a gente tem de que tem uma inflexão significativa, né, no projeto democrático que viria com a Nova República, a partir da completude, né, do que o Florestan chamou de democracia de cooptação nos governos do PT. E a gente avalia que o impeachment da Dilma teve uma relação muito forte com o esgotamento, né, dessa disponibilidade da nossa burguesia, já caracterizada aí pelo Jaime como antissocial, antidemocrática e antinacional, né, de continuar um governo de coalizão de classes. Então, havia uma necessidade de fazer o que o Alfredo fala num vídeo do IE, junto com o Luiz Fernando. Com o Luiz Fernando de Paula, isso. Que ele diz o seguinte, quando a Margaret Thatcher assumiu como primeira-ministra no final dos anos 70, lá na Inglaterra, ela diz o seguinte, eu vim aqui equilibrar as forças. A palavra dela era equilibrar. Mas era equilibrar o quê? Ela avaliava que havia muita força do lado dos trabalhadores. A nossa burguesia, por mais que a gente não tenha a menor dúvida de que havia sim já um compromisso do governo Dilma e do próprio governo Lula com essa composição de interesse de classes, porque afinal uma das primeiras grandes medidas que o Lula mesmo tomou foi a reforma da Previdência de 2003, né? Que inclusive criou um enorme racha dentro do Partido dos Trabalhadores. Houve um esgotamento da possibilidade de, dentro desse tipo de governo, de coalizão de classes, né, no âmbito da democracia de cooptação, você continuar o projeto de retirada de direito dos trabalhadores. Então, a gente tem uma avaliação de que a burguesia brasileira disse, acabou o milho, acabou a pipoca, agora vocês não representam mais o projeto que nos interessa, não são mais capazes de levar até aonde a gente quer esse projeto de destituição dos direitos dos trabalhadores, né? Então, na nossa avaliação, essa inflexão é importante e o golpe já ocorreu. Esse golpe é o golpe do impeachment da Dilma. É claro, né, o Marcelo Badaró soltou um texto também no Esquerda Online, acho que foi dia 9 de maio agora, em que ele diz o seguinte, olha, existe ainda uma parte significativa da burguesia brasileira que apoia o governo Bolsonaro, e é por isso que ele ainda está lá.
E essa face fascista, né, com todos os trocadilhos que isso possa ter, dos governos brasileiros, né, levados a cabo pela burguesia brasileira, tem uma relação forte com uma necessidade de conter a classe trabalhadora. É necessário mostrar essa violência. E, nesse caso, a Virgínia tem falado muito isso. Nesse caso, é uma violência que não passa apenas pelos níveis institucionalizados de violência. Polícia militar, né, forças policiais em geral, polícia civil também, polícia federal e exército. Também estamos falando de milícias. Estamos falando de coisas que já apareceram na nossa história da América Latina recente com o golpe na Bolívia, né? Não foi bonito aquilo ali que aconteceu na Bolívia, foi algo, né, digno de observação sociológica profunda, né? Então, nos parece que essa crise da nova república já ocorreu, nosso golpe já ocorreu, e o Bolsonaro, ele fica, né, nesse espaço de cumprir um papel de comandar um governo que tem características fascistas com a finalidade de levar até a última gota a possibilidade desse projeto de retirada de direitos dos trabalhadores e acoplamento dependente, de maneira definitiva, que isso é uma diferença que não é pouco importante em relação aos governos do PT, na economia mundial, com um afastamento maior e abertura, inclusive, para outros países do mercado da América Latina, que o Brasil estava ganhando muito espaço com seu subimperialismo particular nos mercados da América Latina e até um pouco na África. Então, acho que é interessante a gente perceber que essa crise é uma crise que é uma crise típica de uma economia dependente, bastante articulada internacionalmente também, né? Mas o outro elemento que nos chamou a atenção, a gente discutindo, foi o fato de que, apesar de tudo isso, e diante de um momento em que você tem uma crise sanitária gigantesca, você tem hospitais públicos com uma dificuldade crescente de atendimento. Em vários estados você já tem uma movimentação de dizer, olha, tem que ser fila única para UTI, não dá para ser o leito público e o leito privado estarem separados. Aí você tem um monte de governador indo para o governo federal dizendo que isso não pode acontecer. Todas essas coisas acontecendo juntas, uma crise absurda, o Covid chegando na favela, e não temos dúvida que o Covid veio das classes mais abastadas na direção, né, da classe trabalhadora, e a classe trabalhadora ainda faz parte dos 32% que apoiam o Bolsonaro. Por mais que a popularidade dele esteja caindo, esses 32% não são formados só pela burguesia brasileira. A burguesia brasileira não é 32% da nossa população. Como é que essas coisas se combinam? A gente tem uma avaliação de que a população brasileira tem muitas dificuldades de entender o que é essa democracia que venderam para ela. Não sei se o Jaime queria falar um pouquinho sobre isso. E aí, acho que eu até completando talvez a pergunta para os dois, até no conceito que vocês apresentaram, que acho que é interessante nesse ponto que você trouxe, Maria, dado a democracia restrita aí no conceito que se apresentou do Florestan, como pensar isso nessa contemporaneidade? Por que eu estou ressaltando isso? Porque, como a Maria já alertou, você tem uma força policial enorme, você não tem mais uma configuração de uma democracia de cooptação, ou seja, vai além, talvez, não sei, eu estou, talvez, assim, provocando vocês, nesse momento, talvez uma coerção ainda maior do que a democracia restrita. E por que eu estou perguntando isso? Porque tem um debate enorme da questão de um golpe militar clássico ou não, como essa democracia restrita que vocês apresentaram no plano de inserção econômica pode, inclusive, ganhar uma dimensão formal, estrito senso. Ou seja, assim, um pouco do que vocês estão pensando nessa discussão da democracia e nesse momento, e quais são um pouco das formas de como resistir a isso. Eu sei que essa pergunta que
que vale muito, todo mundo está tentando fazer, mas a gente faz essa pergunta porque a gente vai aprendendo junto também. Tá. Posso começar? Posso começar? Claro, Jaime. Só para complementar um pouco a pergunta anterior, né, e fazendo a conexão com essa, Dudu, o período da Nova República, né, o que representou de fato, né? A gente vem trabalhando com a hipótese que foi a Constituição ali, né, através da Constituição de 88, de um Estado democrático de direito, que prometia muita coisa, mas efetivamente não pôde cumprir, porque, paradoxalmente, a Constituição de 88 foi paralela à difusão do neoliberalismo no mundo, inclusive no Brasil, tá? Que se consolidou na década de 90, mas começa no final dos anos 80. Tá? E a gente acha, né, que a crise da Nova República começa, na verdade, em 2013, né, com as manifestações, com a insatisfação social, tá? Ainda no governo do PT, isso é bom deixar claro, e que ganha um contorno de crise terminal com um golpe parlamentar jurídico, né, de 2016. Tá? Então, a gente acha que a Nova República está agonizando nesse atual momento, e a gente acredita que não volta do jeito que existiu, com a cooptação, com a incorporação da classe trabalhadora no consumo, com crédito financiarizado, esse tipo de coisa, a gente acha que não vai ter mais. Tá? Não nos moldes que foi durante o período da Nova República, que o PT levou ao máximo. Tá? Agora, trazendo mais a discussão para essa última parte que a Maria e você puxaram, né? A gente pensa que, de fato, novas formas de coerção, de repressão estão acontecendo. E esse dado, né, de 32% de apoio ao Bolsonaro ainda, que acham ótimo o governo, é muito alarmante. E a gente tem que pensar que boa parte, como a Maria disse, está na classe trabalhadora, boa parte desse apoio está na classe trabalhadora. A gente vê grupos, né, formando milícias, se armando da classe trabalhadora, isso é assustador. Que compram, na verdade, o que está representando? Né? Eles compram uma ideia de fascistização que o Bolsonaro representa. Eles não se veem, não entendem o que está por trás dessa democracia liberal, e a nossa hipótese, né, que acho que a Maria já sinalizou, é que a crise do neoliberalismo caminha junto com a crise da democracia liberal. E por isso que soluções fora até da democracia liberal estão em dia, na ordem do dia hoje, né? Por isso que tanta gente apoia o Bolsonaro, né? Bem, Maria, complementa aí. Um dos elementos que a gente fica pensando, né, nesse contexto de Covid é o seguinte: uma crise sanitária como a crise da Covid, em que a principal medida sanitária possível no momento, né, dada a falta de tratamentos específicos e vacina ou qualquer coisa, né, preventiva mais evidente, ser o isolamento e a restrição de circulação, ela cria uma espécie de estrutura de controle social que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Não pode reunir muita gente, eu já ouvi isso em algum lugar antes. Não pode ter festa, eu já ouvi isso em algum lugar antes. Não pode ficar muita gente junta em lugar nenhum. Não pode praticamente nada. Não pode circular. Não, a partir de determinada hora você é abordado. Isso é claro que nesse momento tem um papel importante que a gente defende, certo? Mas cria uma estrutura de controle social. Já há um treinamento. Isso nos preocupa. Precisa nos preocupar. Então, essa relação é uma relação complicada, porque ela também cotidianiza, né? Torna mais comum para as pessoas esse tipo de intervenção, esse tipo de relação. As pessoas começam a achar ruim que as outras estejam na rua. Eu acho mesmo. Então, você começa a desejar intervenções mais fortes em relação ao controle social. E isso cria um imaginário, cria um ambiente social que ele é muito favorável a ideias de intervenção mais fascistas, né? Intervenção de controle social mais duras.
Então, isso é um elemento que nos preocupa de maneira significativa. Muita coisa que aparece tem a ver com, olha só, na China teve mais sucesso porque foi mais duro, porque foi mais controlado, porque foi mais, de certa forma, ditatorial, né? Até o Alfredo até fala isso, olha, tiveram várias formas bem-sucedidas de intervenção, nem todas com um caráter tão limitador, né, como foi o da China. Limitador da circulação social específica quanto da China. Em todos os casos teve isolamento, mas, enfim, com diferentes dimensões. Mas, em todos os casos, o que ele destaca? Tem um Estado que bate no peito e diz, não, pode deixar comigo que eu controlo. E isso nos falta. O nosso Estado, ele é, ao mesmo tempo, autoritário e não assume o seu papel de organizador da sociedade. O papel que ele assume em todos os âmbitos, desde a prefeitura até o federal, é o de polícia. O que nos remete lá ao período da escravidão, da abolição da escravidão que o Jaime falou, né? Então, para a gente é muito significativo a gente olhar que o povo brasileiro não está acostumado, é muito ruim essa ideia, o povo brasileiro não reconhece no seu cotidiano a diferença entre o período democrático e o período ditatorial. E a falência do Estado nos últimos 40 anos, essa falência progressiva do Estado nos últimos 40 anos, tem feito o povo brasileiro associar o projeto democrático com um projeto neoliberal. E, de alguma maneira, como a gente não conseguiu crescer no mesmo ritmo que o período ditatorial, não estou dizendo que eles tenham sido pouco neoliberais. Eu acho que a ditadura brasileira, assim, se a gente olha os números, é o período de maior endividamento externo, a gente se ajoelha ao capital internacional, é um período que tinha um discurso nacionalista e a prática completamente entreguista, né? Tem o pai do Franklin Serrano, ele dizia uma coisa que eu acho muito interessante, uma síntese perfeita do período, que no Exército Brasileiro não tinha mais entreguista por falta de recebista, que é mais ou menos assim que a gente encara, né, aquele período. Acho que de nacionalista tem muito pouco fora da bandeira verde e amarelo, né? E isso nos remete muito à situação que a gente está vivendo agora. Então, onde é que eu estou querendo chegar, né? Que a democracia brasileira diz muito pouco para o povo brasileiro. Ela é identificada cotidianamente como um momento que você vai apertar os numerozinhos para votar na urna. Ela não tem nenhuma base social cotidiana, nenhuma pessoa discute, em nenhum lugar, não tem um lugar onde ela discute os seus problemas sociais cotidianos. São muito fracas as associações de moradores no Brasil, são muito fracas as associações de bairro, as discussões políticas, os espaços de discussão política, a base política no Brasil é muito pouco desenvolvida. Então, a democracia, nossa democracia liberal, ela está em xeque. Então, acredito que, com essa estrutura criada e com a falta de história democrática que a gente está montando uma feijoada que depois pode vir a ser amarga, né? Não sei se o Jaime queria falar um pouco mais. Sim, só um complemento, né? É que é isso, né? É um movimento, a gente, apesar de usar essa interpretação socioeconômica, a gente busca as raízes dos problemas, não acha que os problemas são exatamente os mesmos dos períodos 64, por exemplo, 64 até 85, né? Mas as formas, né? As formas
mudam, só que o conteúdo do padrão de dominação, o conteúdo do padrão de acumulação, no fundo é o mesmo, tá? Só que a forma vai variar, a forma de dominação pode ser mais aberta, pode ser mais fechada. A gente está no momento que ela está mais fechada, né? E a forma de acumulação também varia, né? Eu concordo com a análise do Eduardo quando ele fala que a partir de 2015, 2016, tem um novo regime de acumulação que foi colocado em dia, né, na ordem do dia, que é esse de intensificar a retirada de direitos, intensificar as reformas neoliberais, reforma da Previdência, teto dos gastos e tudo mais, né? E que tem um movimento aí, e aí é do sistema, do sistema lá do Mesários, do sistema sociometabólico, né, que a gente vai viver um movimento agora de centralização do capital que vai ter implicações importantes para as possibilidades da democracia também, né? E aí a nossa crise institucional está vigorando, a nova república está agonizando, e eu acho um absurdo, né, ver os poderes às vezes se manifestando dizendo que as instituições estão funcionando, não estão, né? E é um período que está aberto, eu acho que é um período aberto, só que a esquerda nesse momento não está organizada, não tem força suficiente para agir como sujeito social, político importante nessa fase. Ela pode vir a ser, mas no momento não está organizada para isso. A gente tem que evitar ao máximo que essa esquerda, essa direita fascicizante, né, consiga tornar cada vez mais coercitivo essa dominação. Se eu puder dizer mais uma coisinha, assim, eu acredito que a gente está vivendo um momento em que a gente está vivendo a crise de um sistema nosso, né, de organização histórico-política e econômica, que é a crise dessa nova república. A gente está vivendo a crise do neoliberalismo, que é uma crise mundial enquanto forma de organização da economia e também da forma de intervenção do Estado na economia. Então, é uma crise, vamos dizer, econômico-política. E, junto com isso, a gente tem uma questão de fundo que desde a época da ditadura, a gente abriu mão da formação de uma nação no sentido de um projeto que fosse democrático ou popular de alguma forma, né? Nacional nesse sentido em que se discutiu ao longo de todo o período republicano. Mas, atualmente, a gente abriu mão de qualquer tipo, né, de projeto de nação. Assim, o Bolsonaro representa um projeto de capitalismo dependente, um país que faz parte do capitalismo dependente sem formar a nação. E a nação, a ideia de nação, ela é fundamentalmente vinculada à ideia de democracia liberal. Então, a gente está vivendo definitivamente a crise da democracia liberal no Brasil, né? Essa que é a nossa sensação e talvez o nosso terrorzinho, assim, para dormir nesses dias de Covid, né? A gente já está encerrando o programa, mas eu queria passar para vocês a palavra final, no máximo 2, 3 minutinhos, e agradecer a participação de vocês aqui. E nas palavras finais, eu gostaria de, um pouco do que a Maria falou e o Jaime, não está sendo fácil dormir, quer seja pela Covid, mas que seja pelo desmanche completo do país que a gente vive hoje. E vocês trouxeram um ponto que eu acho fundamental, que é a questão da estrutura, da conjuntura e da ideia de nação. Esse governo que tanto reforça a ideia que é patriota, talvez seja um dos mais antipatriotas e antinacionais da história, da nossa formação histórica brasileira. E aí eu queria, para que vocês fechassem essa discussão, em uns 2, 3 minutos, discutindo as falas finais, mas olhando o quanto o desmanche estrutural, o quanto nós temos uma nação interrompida e, nesse momento, mais interrompida do que nunca e reconfigurando uma estrutura social de desigualdade, como o Jaime e o Florestan comentaram, e a Maria também, de excluídos do sistema, e que a mais-valia absoluta parece ser o elemento central dessa burguesia escravocrata e antissocial, confirmando as palavras de vocês. Para encerrar, durante as palavras finais de vocês, para a gente fechar o programa, e novamente agradecer a participação de vocês aqui.
Beleza. Bem, eu acho o seguinte, né? Eu vou comentar aqui na consideração final uma medida, foi uma medida do governo que eu esqueci de comentar, que é importante, né? A Maria comentou um pouco, mas eu queria aprofundar um pouco mais. Que foi o auxílio emergencial, né? Que vai basicamente para a população trabalhadora informal, para o microempreendedor individual e para quem recebe o Bolsa Família, né? O valor é de R$600, o governo queria passar só 200, né? Acabou fechado em 600 e em alguns casos em que a mulher toma conta da casa, pode chegar a 1.200, né? Naquela PNAD contínua que eu citei no começo da fala, ela revela um dado interessante também, né? Que a renda média do trabalhador mensal habitual está em torno de R$2.400. Ou seja, inclusive o trabalhador informal, antes da quarentena, antes da pandemia, recebia, em média, 4 vezes mais do que está recebendo agora. Então, a gente tem que parar para pensar quão balizado pela instituição da escravidão, né, a atuação do governo né? Não se leva em consideração condições de vida digna para os trabalhadores, né? E aí a gente pode pensar na instituição política, né? Que é o salário mínimo. A gente está em R$1.045 o salário mínimo nominal, enquanto que o salário mínimo necessário, né, calculado pelo DIEESE, que diz respeito a uma família que hipoteticamente tem 4 pessoas, 2 crianças, está em quase R$600, né? A gente não está propondo aqui agora, porque não tem força política para isso, um salário mínimo do DIEESE. A gente quer chamar a atenção, fazer a denúncia de como a remuneração do trabalho no Brasil é balizada pelo ainda o Instituto da Escravidão, pelo salário de subsistência, às vezes abaixo dele, tá? Essa conexão econômica é fundamental e explica também, né, em parte, aspectos dessa democracia restrita que a gente está vivendo, né? Eu acho que é a última coisa que eu gostaria de falar. Obrigado, Dudu, pelo espaço aqui. Eu vou aproveitar essa retomada aí do Jaime e dizer que uma das características que mais me chamou a atenção nesse período e que tem a ver com essa desconstrução de nação é o fato de que houve suspensão de pesquisa para não gerar determinados números relativos a emprego, relativos à renda, né, que prejudicassem o governo. Assim, eu me lembro das aulas do Antônio Maria, quando ele disse que ele rompeu definitivamente com a atuação dele, né, na Fundação Getúlio Vargas, quando ele descobriu que se mudavam os bens que faziam parte da cesta básica para divulgar índices de inflação menores. Então, são práticas, essas práticas de liberar dados errados ou não liberar dados, que mostram que o compromisso com a nação, o compromisso com criar informações que deixem os trabalhadores, os pesquisadores que têm foco nisso, mas, enfim, a população em geral informadas sobre aonde eles vivem, como uma coisa secundária, de um nível de violência em relação à formação da nação, da ideia de que você faz parte de um coletivo, que nos espanta. Então, quando eu vi isso, né, em janeiro e fevereiro, eu fiquei realmente assustada. Eu não estava no Brasil ainda. E eu falei, nossa, esse era o último, talvez fosse o último bastião nosso, era a gente ainda produzir dados de qualidade, né? Porque a gente tem, né, estatísticos e um bom instituto de geografia e estatística no país, que faz uma diferença enorme nas economias subdesenvolvidas, ter as informações para poder atuar politicamente, né? Para poder mudar o país. Então, isso para mim foi assustador. Eu acho que a gente está num período de desconstrução da nação, que aponta para muitos anos de necessidade de luta para a reconstrução, né? Outro elemento com o qual eu queria fechar é assustador a movimentação que há de culpar os trabalhadores por todos os problemas. Então, você pode dar auxílio emergencial desde que você tire esse dinheiro do FGTS, de que você tire esse dinheiro do salário dos servidores públicos, né? Colocando trabalhadores contra trabalhadores,
como se os 2/3 do PIB que dizem respeito aos rendimentos da terra e do capital não tivessem que contribuir. Na verdade, eles são salvos e levados pela mão do presidente para visitar o STF no meio da crise do coronavírus. Então, o nosso sentimento é de que essa nação se retorna a galope, né, para o início do século XX, quando ela ainda tentava se acostumar aos moldes do capitalismo em que escravos, né, pessoas escravizadas não existiriam mais. Então, a gente tem uma nova escravidão se conformando, em que a CLT, gente, a CLT que foi formada no governo Vargas, né, num contexto de autoritarismo, ela passou a ser um dos nossos bastiões de referência nacional. Não estou falando mais nem da Constituição de 88, estou falando de 45. E isso é assustador, né? Mas, para não dizer que a gente só está falando de coisa triste, a coisa boa é que nós estamos aqui há 14 anos no Laboratório de Estudos Marxistas. Nós fomos fundados pelo José Ricardo Tauile e pelo Aloysio Teixeira, que diziam que faltava o marxismo no Instituto de Economia, tinha que ter esse nome marxismo. E agora a gente já tem uma dupla, que é o GEMA, né, fazendo coro conosco, já temos mais de um laboratório de estudos marxistas, e estamos muito felizes, não só de termos mais marxistas, como temos de volta também um colega negro, porque o Almir e o Marcelo Paixão saíram e a gente precisa ter os nossos representantes para falar o que a gente precisa ouvir todos os dias. É isso. Obrigada, Edu, pelo espaço. Obrigado, Jaime. Obrigado, Maria. E vocês, ouvintes, telespectadores e ouvintes, encerramos aqui mais um programa do canal do Instituto. Quem gostou, compartilhe, dê like, e o Instituto de Economia contribuindo para, indo além da aparência do processo e levando para a sociedade, para seus estudantes, o que é economia, a política, a discussão de nação, tentando compreender esse país. É isso, obrigado e até a próxima, pessoal. Abraço.